Minha nora me serviu um café diferente no almoço, então troquei pelo da mãe dela e esperei. O sol brilhava intensamente naquele dia, refletindo-se nas paredes brancas da cozinha, enquanto minha nora, Ana, entrava com um sorriso radiante. Mas havia algo de estranho nela. O aroma do café que ela servia tinha um toque amargo, mais intenso do que o normal. Era quase como se o cheiro estivesse sussurrando segredos sombrios que eu não queria ouvir. Ela colocou a xícara fumegante em minha frente com um ar de expectativa, mas havia um brilho inquietante em seus olhos. "É uma receita nova", ela disse, tentando disfarçar a tensão que pairava no ar. Eu peguei a xícara e levei-a ao nariz. A bebida parecia pulsar com uma energia estranha, como se estivesse viva. Uma sensação de apreensão começou a brotar dentro de mim. Um aperto no peito que me fez hesitar. O café era mais do que uma simples bebida. Era uma porta entreaberta para algo que eu não entendia. E, por algum motivo, meu olhar se desviou para a prateleira onde estava a xícara da mãe dela. Uma peça antiga, de porcelana delicada que sempre admirei. Sem pensar no que estava fazendo, troquei as xícaras. O som do porcelana batendo suavemente ecoou pela cozinha como uma sirene soando no fundo da minha mente. Ana franziu a testa, mas não disse nada. E ali estava eu, segurando a xícara da mãe dela, esperando que a bebida aplacasse meu desconforto. O café tinha um gosto diferente, profundo e complexo, como se cada gole trouxesse à tona velhos segredos enterrados. O brilho de Ana parecia apagar-se lentamente, como se a luz de uma vela estivesse se atenuando. Havia algo ali, algo que gravitava entre nós, uma sombra que não podia ser ignorada. Enquanto aquela tensão na cozinha, somada à estranheza do café, fez meu coração disparar. O que mais eu não sabia? "Sobre o que, Carlos?", perguntei, tentando controlar o aumento da ansiedade. Meu olhar correu de Ana para ele, mas ela já havia desviado o olhar, apenas fitando a mesa, como se as respostas estivessem escritas ali. O silêncio pairou pesado e carregado, enquanto a resposta de Carlos parecia travada em sua garganta. O amargo do café agora tinha um gosto mais forte, quase como um prenúncio do que estava por vir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Carlos, você precisava saber. As palavras dele pairavam no ar, iguais a uma tempestade prestes a se desatar. O silêncio na cozinha se tornara quase opressivo, e eu podia sentir meu coração disparar. O café escuro na xícara da mãe de Ana parecia engrossar, como se estivesse absorvendo a tensão do momento. "Ana, o que está acontecendo?" Eu prendi a respiração, a mandíbula apertada, a mente cheia de dúvidas. O que meu filho precisaria me contar? O que poderia ser tão urgente? O olhar de Ana se alternava entre meu rosto e a mesa, uma sombra parecendo atravessá-la, como se ela estivesse se escondendo. Carlos finalmente pareceu encontrar palavras. "É sobre o seu passado, mãe. Tem a ver com a família, com coisas que você não sabe."
Seus olhos estavam arregalados e cheios de pavor, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia rasgar nosso mundo. A sensação de aperto no peito aumentou. O que você quer dizer? A voz saiu quase num sussurro, a inquietação crescendo. Eu não estava pronta para o que vinha a seguir. Nós sempre acreditamos que a família da Ana era normal, mas... Ele se calou, a palavra mas pairando como uma lâmina. Descobri que tem mais coisas que você precisa saber. Mãe, a Ana, ela não é o que parece. Esse momento parou o tempo. O café passou a ser apenas um detalhe insignificante. As paredes da cozinha se estreitaram. O ar se tornara espesso. O que quer dizer com isso? Forcei, a voz quase não saindo. Ela está envolvida em um esquema, algo muito sério. A respiração de Carlos se acelerava, e cada palavra que saía de seus lábios parecia um soco no estômago. Eu soube que a mãe dela não era apenas uma avó. Ela tem contas a ajustar com o passado. E a Ana, ela, tem um segredo. A expressão de Ana se endureceu, e por um momento eu a vi sob uma nova luz. Carlos, eu disse, reprimindo o pânico. Como você sabe disso? O que mais você descobriu? Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, Ana se levantou, a cadeira rangendo de forma inquietante. Você não sabe do que está falando. A voz dela era firme, mas havia um tremor atraindo. O brilho em seus olhos agora era uma chama que queimava de forma intensa. Não escute isso, por favor. Você não tem ideia do que está se metendo. Uma onda de adrenalina tomou conta de mim. Mas o que é isso, Ana? Você está escondendo algo? Que segredo é esse? Ela ficou em silêncio, um misto de pavor e raiva passando por sua face. Eu nunca pensei que isso viria à tona. O tom dela era quase desesperado, como se estivesse lutando contra algo que não conseguia permitir que saísse. Carlos foi mais direto. Mãe, você pode não estar segura. Ela pode estar te usando. Isso não é somente café amargo. Há coisas muito mais amargas escondidas. Então, como se o universo tivesse decidido intervir, a luz da cozinha começou a oscilar e um barulho ensurdecedor veio de fora, um estrondo que fez as janelas tremerem. Meu coração pulou. O que estava acontecendo? Com a mão trêmula, peguei o celular na mesa, mas antes que pudesse ver, uma sombra se aproximou pela porta. Era um homem de terno escuro, com um olhar frio e uma presença ameaçadora. Ana, ele disse, e seu tom cortou o ar como uma faca. É hora de conversarmos. Você não pode se esconder para sempre. O choque se apoderou de mim. Meu mundo começou a desmoronar. O que estava acontecendo? Cada resposta parecia gerar mais perguntas. O café, as palavras de Carlos, a expressão de Ana. A tensão na sala subiu a níveis insuportáveis. E sobre tudo isso, ainda pairava o mistério do que aquele homem queria. O que ele sabia? O café agora tinha um gosto ainda mais amargo. Tudo estava prestes a se descontrolar. A tensão na cozinha era palpável, e o homem de terno escuro parecia ter trazido consigo a escuridão que envolvia aquele momento. O olhar de Ana atravessou o espaço entre nós, como um grito silencioso, quando ele a chamou pelo nome. As paredes começaram a encurtar e o ar se tornava mais denso a cada segundo. Ana! O tom dele era firme, mas havia um frio desumano na voz. Você sabe que não pode mais fugir. Nesse instante, a atmosfera pesada parecia vibrar com a urgência das palavras não ditas. Eu sentia meu coração martelando, a adrenalina correndo nas veias, enquanto tentava processar tudo. As revelações de Carlos ecoavam em minha mente. O que estava prestes a acontecer? Quem é você? Perguntei, tentando disfarçar o medo que fazia a minha voz tremer.
O estranho se virou levemente, seu olhar penetrante fixo em Ana, como um predador que finalmente avistou sua presa. Alguém que veio cobrar. O homem ajeitou a gravata e os olhos dele brilharam de forma inquietante. Ana, você conhece as regras. Você não deve brincar com fogo. Uma sensação de pânico subiu pela minha garganta. O que havia atrás daquele convite para o café e do olhar que ela tentava esconder. Uma parte de mim desejava afastar a ideia, mas estava ali, enraizada na realidade. Carlos, agora visivelmente atordoado, balançava a cabeça como se quisesse desmentir tudo. Mãe, tudo o que você precisa saber está bem aí, ele gritou, olhando de mim para Ana e então para o homem. Eu não conseguia desgrudar os olhos da xícara que segurava. O café se espalhando lentamente pelo porcelana, como se o próprio líquido estivesse tentando escapar da tensão. A única verdade aqui, disse o homem, sua voz sonando como uma sinfonia de ameaças, é que há algo que a Ana precisa cumprir, e se ela não o fizer, o silêncio que se seguiu era opressor, como se tudo estivesse suspenso pelo peso da revelação. Ana, pálida e trêmula, não conseguia sustentar o olhar. Ela estava lá e, ao mesmo tempo, distante. O que ela havia escondido? Mãe, por favor! Carlos iniciou, mas o homem levantou a mão, interrompendo-o. Você não pode entender o que está em jogo. O tempo dela está se esgotando. Ele se virou para Ana, um sorriso sinistro dançando em seus lábios. O pagamento não pode ser adiado. E então, sem aviso, um grito cortou o ar. A porta da cozinha foi arrombada e uma figura entrou, rosto coberto, o corpo tenso, como uma flecha pronta para disparar. É hora de resolver isso. A voz era masculina, alta e cheia de autoridade. O novo intruso tinha algo ameaçador, uma aura que aquecia o ambiente. O que está acontecendo? Eu berrei, meu coração explodindo. O caos se desdobrava diante de mim. Carlos recuou, claramente se sentindo perdido. Ana estava paralisada, como se um ímã a mantivesse no lugar. O homem de terno, agora em uma batalha contra o desconhecido, parecia se preparar para o enfrentamento. Você não deveria estar aqui! Gritou, seus olhos estreitados em direção ao intruso. E nesse momento, o esperado aconteceu. A luz da cozinha começou a piscar ainda mais intensamente, até que uma explosão de energia elétrica fez as lâmpadas estourarem. O ambiente se encheu de fumaça e gritos. A xícara que eu segurava escorregou de minhas mãos e se despedaçou no chão, e o café amargo se misturou ao pó. Ana gritou e tudo girou em um turbilhão. As duas figuras se enfrentaram e, em meio ao tumulto, eu só conseguia pensar em uma coisa. O que realmente estava acontecendo? O que aquele café representava? E quem era realmente Ana? A sombra de um passado secreto pairava sobre todos nós. E justo quando as vozes e os ecos da confusão preenchiam a cozinha, algo dentro de mim estalou. A realidade que construímos estava desmoronando, e no fundo eu sabia que esse era apenas o começo. O choque da explosão foi como um tapa na cara. As lâmpadas estouraram e tudo virou escuridão e gritos. O ar, agora cheio de fumaça, dificultava a respiração e eu mal consegui reagir. A confusão reinava na cozinha, mas aquela sensação de pânico era apenas o começo. A figura que entrou pela porta se aproximou. Ele estava coberto e, mesmo em meio ao caos, seus olhos brilhavam com uma determinação assustadora. O que você está fazendo aqui? O homem de terno gritou e eu senti o peso das palavras. Ele sabia algo que não sabíamos. Eu não vim para discutir. Vim buscar o que é meu.
O estranho avançou e vi que ele tinha um objeto pontiagudo na mão. Um arrepio percorreu minha espinha. O olhar de Ana se fechou, uma barreira erguida em segundos, um tipo de medo que eu nunca tinha consciente. Ana, o que ele quer? Perguntei, a voz trêmula. Ela balançou a cabeça, mas era como se algo se quebrasse dentro dela. A gente não tem que envolver você nisso, gritou, mas suas palavras ecoavam vazias. A tensão entre os três era quase palpável. Uma tempestade prestes a se desatar. De repente, o homem de terno estendeu a mão com um objeto metálico. Uma faca que refletia a luz do pouco que restava na cozinha. Você tem o que precisa, Ana. É hora de decidir. A frase era um golpe e meu coração afundou. O que exatamente ela tinha? O que estava em jogo aqui? Ana olhou para mim e seus olhos estavam em chamas. Eu não posso! Você não entende! Se eu fizer isso, tudo estará perdido! A emoção em sua voz era desesperadora, um misto de pânico e peso de um segredo escondido. Uma parte de mim desejava acreditar que ainda havia uma saída, mas não havia como ignorar a profundidade do que estava acontecendo. Carlos, que estava em um canto, abria a boca para falar, mas as palavras não vinham. Ele parecia tão perdido quanto eu. Você sempre soube que isso ia acontecer. Não é culpa minha. O homem de terno estava nervoso e o que ele disse me deixou confusa. O que ele queria dizer com sempre soube? Ana, quem é você? Eu disse, quase em um sussurro agora, com o coração acelerado. O café que eu havia tomado parecia voltar como um sinal de alerta, escorrendo pela garganta como veneno. O que mais eu não sabia? Nesse instante, a figura coberta, que ainda se mantinha na porta, deu um passo à frente e puxou o capuz para trás. O choque foi devastador. Quando reconheci seu rosto, meu mundo perdeu a base. Era a mãe de Ana. Você não deveria ter vindo, ela gritou, com uma voz que parecia ecoar a própria dor. Você não pode expor tudo agora. A confusão se espalhou como uma madeira seca pegando fogo. O que estava acontecendo? A mulher que sempre pensei ser apenas uma avó era a chave de algo muito maior. As peças começaram a se unir em minha mente. Ana, você é? Cale-se! A mãe de Ana cortou, a voz cheia de raiva, um desespero aflorando em seus olhos. Havia um medo profundo atrás de cada palavra. Se você não fizer o que ele quer, tudo estará acabado. O homem de terno deu um passo à frente. Você precisa tomar uma decisão, Ana. Não há mais tempo, ele disse, sua expressão endurecendo. O ar estava carregado de tensão, como se os segundos se estivessem transformando em horas. O café amargo ficou em segundo plano, agora apenas um eco distante. A relação que eu achava entender estava em frangalhos. Segredos estavam se revelando, e o passado que Ana e sua mãe tão ferozmente tentavam proteger estava prestes a trazer à tona mais do que eu poderia suportar. Eu precisava saber a verdade. Mas não estava preparada para o que viria a seguir. E justo quando pensei que não poderia piorar, o telefone na mesa tocou, cortando o silêncio opressor como um grito lancinante. As 4 vozes se calaram. O olhar entre Ana e sua mãe era de pânico absoluto. Quem poderia ser? Um outro segredo? Ou era o que eu tinha temido durante todo esse tempo, mais próximo do que imaginava? Por favor, atenda! Murmurei, um nó na garganta, enquanto o telefone tocava incessantemente. O que mais eu não sabia? E como o café, o tempo estava se esgotando rápido. Toda a verdade estava prestes a se revelar, e eu só poderia esperar que não fosse tarde demais. O telefone na mesa continuava a tocar. Cada toque um eco do desespero que preenchia o ar. Olhei para Ana, que estava congelada, seus olhos cheios de terror e uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar.
O homem de terno começou a se impacientar, sua impetuosidade tornando-se visível. Atenda, Ana! Não há tempo a perder! A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Ana hesitou, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a mãe dela se interpôs. Não, não atenda! Ela gritou, sua voz permeada de pânico. Olhei para ela, sem saber o que fazer. A atmosfera estava carregada de tensão, como se o ar estivesse quase estático. Você realmente quer expor tudo isso aqui? A mãe de Ana parecia ameaçar o homem de terno, mas a verdade era que ela estava mais assustada do que bravateira. Ana olhava de uma para a outra, como se estivesse em uma encruzilhada. E eu, sem saber o que pensar, sentia meu coração acelerar. Mas então, o telefone caiu em silêncio. A tensão encheu o espaço e um frio percorreu minha espinha. O homem de terno franziu a testa, sua desconfiança crescendo. O que você está escondendo, Ana? Ana engoliu em seco, uma gota de suor escorrendo pelo seu rosto. Não é o que você pensa! Meu passado não é o que vocês estão imaginando! Sua voz tremia e pude sentir a dor e o medo em suas palavras. Talvez não seja o que eu penso, o homem respondeu. Mas eu conheço mais do que você me conta. E eu conheço a verdade sobre o seu verdadeiro pai. Essas palavras atingiram meu peito como um soco. O silêncio foi quebrado por um suspiro profundo de Ana. A revelação parecia pairar no ar, cada um respirando lentamente enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. O homem de terno estava provocando algo muito maior do que uma simples briga familiar. O que você quer dizer com isso? Carlos perguntou, agora mais intrigado e perdido do que antes. Ele olhava para o homem, depois para a mãe de Ana, puxando informações de cada expressão. Olhei para Ana, seu rosto uma máscara de confusão e dor. Vocês não têm ideia do que isso significa, gritou a mãe dela. Nós lutamos a vida inteira para escapar da sombra dele. Quem é ele? Eu apenas murmurei, mas já sabia que a resposta mudaria tudo. Ana finalmente olhou para mim, seus olhos cheios de lágrimas. Ele não é só meu pai adotivo. As palavras saíram de sua boca como se ela estivesse cuspindo veneno. Ele é meu verdadeiro pai. Eu nunca chorei por ele, porque ele é um criminoso, alguém muito mais sério do que vocês imaginam. O choque a fez hesitar, e na minha mente tudo se encaixou. Cada indício que antes parecia desconectado, agora fazia sentido sob uma nova luz. Um criminoso? O homem de terno parou de encarar Ana e, em vez disso, olhou para a mãe dela. Como se quem estivesse esperando respostas. Aquela mulher sempre tão gentil tinha uma conexão com o crime. Qual era o papel dela nisso tudo? Ana, você não pode acreditar no que ele diz. A mãe dela implorava, mas já havia um abalo entre as duas. O brilho do amor e da confiança passou a ser uma sombra de descrença e surpresa. Mas eu preciso saber a verdade, disse Ana, cada palavra carregada de um peso insuportável. E você? Você me escondeu isso a vida inteira? O homem de terno observava tudo, como se fosse a melhor peça de teatro. E justo quando a tensão atingira seu ápice, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, com uma presença tão poderosa que quase tudo parou. Seu olhar fixo em Ana. Chega! A verdade não pode vir à tona assim, disse ela, com uma voz que soava como o eco de lembranças antigas e esquecidas. Seu rosto não era um estranho. Era um rosto que eu conhecia. Uma antiga amiga da família que ficou afastada. Uma mulher que tinha mais conexões do que todos sabíamos. Você? O que você está fazendo aqui? O homem de terno balançou a cabeça, evidentemente confuso. A mulher virou-se para ele com um olhar que tinha a capacidade de congelar o tempo. Você não entende que somos todos parte disso. Não apenas você, mas nós todos. O silêncio se instalou novamente, pesado e opressivo. Os segredos que foram guardados por tanto tempo
estavam desmoronando. E a verdade, ela estava prestes a emergir, como água turva se tornando clara. O olhar de Ana alternava entre essa nova mulher e a mãe, suas expressões revelando uma batalha interna que estava prestes a explodir. E enquanto essa nova trama se desenrolava, a cozinha ficou envolta em um silêncio palpável. O que mais poderia sair daí? Essa nova reviravolta, esse choque, rapidamente me levou a perguntar: quem realmente éramos? E qual o nosso papel nesse quebra-cabeça sinistro? O telefone na mesa permaneceu mudo, mas as vidas ao redor dele estavam prestes a mudar para sempre, enquanto a tensão no ar permanecia carregada como um relâmpago prestes a atingir o solo, e uma nova reviravolta estourou como um terremoto no centro de nossa pequena cozinha. O olhar intenso da mulher que havia entrado, uma amiga da família, tinha algo mais do que simples receio. Era como se a presença dela tivesse mudado as regras do jogo. Você não deveria ter vindo aqui agora. A voz da mãe de Ana estava repleta de desespero. Isso não é seguro. A energia na sala mudara de um confronto direto para um clima de tensão quase elétrica. Eu percebia que qualquer palavra poderia desencadear uma explosão. Segura? É tarde demais para a segurança, você sabe disso, respondeu a mulher. Seu olhar era uma tempestade de emoções, um turbilhão que refletia tanto medo quanto determinação. Agora todos estamos na linha de fogo. Ana parecia prestes a desabar. O silêncio era opressor e a atmosfera na cozinha estava mais densa do que nunca. Todos nós observávamos paralisados, enquanto a presença dessa mulher seminal acentuava a gravidade do momento. Os segredos eram como fantasmas autoprovocados que queriam atravessar. O passado começava a ser revelado e o futuro cada vez mais incerto. Então, sem aviso, uma sirene cortou o ar. Um carro de polícia se aproximava do lado de fora, suas luzes piscando e lançando sombras dançantes pela sala. O barulho ecoou e a presença daquela mulher parecia se intensificar. "Precisamos sair agora!" ela gritou, a urgência em sua voz aumentando. O homem de terno se contorcia, nervoso. "Saber o que você está fazendo aqui?" "Você tem que entender. Ninguém aqui é quem parece ser." As palavras dela eram explosivas. Cada sílaba, uma pedra em um lago calmo, causando ondas. Ana hesitou. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz era uma mistura de temor e confusão. As perguntas no ar começaram a se transformar em uma tempestade de incertezas. Quem ela realmente era? O que mais minha nora estava escondendo? E antes de qualquer um responder, o telefone começou a tocar novamente. Uma melodia insistente que parecia ecoar as batidas aceleradas do meu coração. O olhar de Ana escaneou a sala como se a resposta estivesse ali. Então, como reflexo, ela se lançou sobre o telefone, a mão trêmula piscando para a tela. "Quem é?" perguntou, a voz quase um sussurro. "Alô?" O voz do outro lado era fria e calculada. Reconheci de imediato. Era o pai biológico de Ana. Ele estava vivo. "Ana, você precisa me ouvir. Não confie nessa mulher. A verdade pode ser mortal para você e sua família." O choque reverberou pela sala. Como ele entrou em contato? O homem de terno arregalou os olhos, a raiva e o medo misturando-se em seu rosto. "Você não pode fazer isso." Ele quase rosnou, avançando. Mas Ana estava congelada. Sua mente parece ter entrado em colapso. "Você está mentindo! Meu pai está morto!" A negação soou como um lamento. Sua voz tremia como se estivesse enfrentando um fantasma. "Não, você precisa ouvir."
Eu sou seu verdadeiro pai, e você não pode fugir do que eu fiz. Venha até mim, a qualquer custo. A linha cortou abruptamente, enquanto uma onda de choque percorria os corpos na cozinha. A revelação tinha um peso colossal. A mulher da família, completamente desfeita, olhou para Ana e disse: "Se ele está certo, você não pode ficar aqui. Ele vai querer você de volta." Nesse momento, tudo desmoronou. O homem de terno se virou e deu um passo ameaçador em direção a Ana, enquanto o clima na sala mudava, um campo minado pronto para explodir. A confusão atingiu seu ápice, e ali, no meio do caos, eu percebi que o café amargo que havia bebido agora era um mero eco diante do que realmente estava em jogo. As luzes da polícia iluminavam cada canto da casa, e eu percebia que, mais do que a verdade sobre quem era Ana, o que realmente estava em jogo era nossa sobrevivência. E o que todos acreditavam saber sobre si mesmos. Podia ser mais do que uma ilusão. O passado assombrava, e o futuro era uma incógnita. O choque reverberou pela sala com as revelações recentes. O homem de terno estava cada vez mais impaciente, sua expressão endurecida. Ana estava paralisada, segurando o telefone com força, como se aquele simples objeto pudesse prover alguma resposta ou salvação. O olhar dela vagava entre o medo e a incerteza, enquanto as luzes da polícia piscavam do lado de fora, iluminando a confusão que se desenrolava dentro daquela cozinha. "Quem é você realmente?" Ana finalmente quebrou o silêncio. Sua voz tremia, mas havia um toque de determinação. "O que você quer de mim? Por que tudo isso está acontecendo?" Suas palavras flutuavam no ar pesado, cada sílaba carregando o peso de um passado que, a partir daquele momento, parecia se desvelar de maneira catastrófica. Neste momento crítico, a mulher familiar que havia entrado, ainda se recuperando do choque de suas próprias revelações, deu um passo à frente. "Ana, você não pode confiar nele. Ele não é seu único problema," ela disse, sua voz carregada de uma urgência desesperadora. "Você precisa saber que eu também tenho uma ligação com seu pai biológico, e ele não é o homem que você pensa que é." A sala parecia vibrar com essas palavras. "O que você quer dizer?" Ana questionou, confusa. O homem de terno olhou para a mulher com desprezo. A tensão estava no limite, e o que quer que tivesse acontecido no passado agora se desdobrava como uma bomba prestes a explodir. "Ele não está aqui por capricho. Ele quer lhe tirar algo que pertence a você." A mulher finalmente revelou. O tom dela era quase um sussurro, mas a força das suas palavras fez com que todos nós nos inclinássemos para a frente, absorvendo cada momento daquela revelação. "Do que você está falando?" Carlos se intrometeu, sua voz carregando um misto de confusão e indignação. O homem de terno, por sua vez, parecia se dividir entre o pânico e o controle, as mãos tremendo ao lado do corpo. "Ele quer o que você carrega, Ana. O que seu pai deixou para você." A mulher continuou, a intensidade de sua voz se elevando. A carga emocional começava a pesar nas rinhas desejam menos. "Você é a única que pode encerrar isso de uma vez por todas." Ana respirou fundo, os olhos arregalados. "O que exatamente estou carregando?" O nó em sua garganta era visível. Eu poderia sentir a sua ansiedade se misturar a uma expectativa aterradora. O que mais ela poderia descobrir sobre si mesma e sua família? Antes que qualquer um pudesse responder, um grito cortou o ar. "Polícia!" O comando ecoou do lado de fora e todos nós congelamos. O estrondo de passos firmes começou a se aproximar. Meu estômago se revirou. "É agora!"
O homem de terno gritou, e sua fúria se transformou em desespero. Ele olhou rapidamente em volta, como se estivesse procurando uma saída. Ana, não me force a fazer isso! Ele parecia não apenas ameaçar, mas realmente apavorado com as implicações do que estava prestes a acontecer. Nesse instante, uma verdadeira reviravolta ocorreu. Aparentemente sem razão, a mulher se lançou em direção ao homem. Era como se ela estivesse buscando interromper tudo. Mas nesse desespero, uma lâmina brilhante surgiu de sua mão. O movimento foi rápido demais para que eu pudesse processar. Só vi o reflexo da luz. O golpe atingiu o homem e o que se seguiu foi um caos absoluto. O grito do homem ecoou na sala enquanto ele caiu ao chão. A expressão em seu rosto, uma combinação de surpresa e terror. O tempo parecia ter parado. Ana estava paralisada. Seus olhos arregalaram-se em horror. Carlos estava em choque completo. Você não poderia ter feito isso. O homem respirou com dificuldade, a dor assumindo um acento central. O sangue começou a escorrer, manchando o piso da cozinha. Eu mal conseguia acreditar no que estava vendo. Eu não tinha escolha, a mulher gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era você ou ela? A tensão estava em um ápice insuportável e a realidade que conhecíamos estava se desintegrando com cada segundo que passava. O som de sirene se aproximando ressoava em nossos ouvidos e a cena estava prestes a ficar ainda mais caótica. O que estava acontecendo? O que realmente estávamos testemunhando? Mas havia algo mais, algo que ainda não compreendíamos. O que esse ataque revelou poderia transformar nossas vidas para sempre. Enquanto o homem no chão olhava para Ana com uma expressão que misturava dor e desespero, as peças desse quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar de uma maneira que nunca imaginaríamos. A porta da cozinha estava aberta, a testemunha da crueldade do momento. O passado de todos nós começava a desmoronar, e todos nós estávamos prestes a descobrir que o que realmente estava em jogo era muito mais profundo e sombrio do que qualquer um de nós podia suportar. O futuro parecia incerto, e acima de tudo, a verdadeira luta estava apenas começando. O homem no chão gemia, seu olhar repleto de dor, e a sala parecia um campo de batalha. Ana estava paralisada, segurando o telefone como se fosse a única âncora em um mar de caos. Carlos, com os olhos arregalados, fazia questão de se afastar. Algo dentro de mim sabia que o silêncio após o grito do homem parecia gritar: o que vem a seguir? A mulher que acabou de atacar olhava para Ana, um misto de pânico e raiva na expressão. Temos que sair daqui, agora! Mas mesmo diante da urgência, Ana estava fixada no homem e o peso da revelação a paralisava. Por favor, você! O que foi isso? A voz dele era uma sombra, embargada. O sangue começava a se espalhar pelo chão da cozinha, tingindo o piso com sua cor escura. E o cheiro do amargo café era agora uma mistura terrível de ferida e adrenalina. Ele era um criminoso. Isso havia sido revelado. E agora a ideia de que ele poderia ser o pai biológico a atormentava. O que mais eu não sabia? O homem sussurrou. Você precisa saber a verdade. A verdade que sua família te escondeu. Tudo isso é por você. Antes que eu pudesse processar, um estrondo ressoou da porta. Era um policial, armado e alerta. Polícia! Todo mundo no chão! A cena estava prestes a se transformar em um pesadelo de verdade. A mulher ao lado de Ana virou-se rapidamente. Seu rosto agora um retrato de desespero. E gritou. Não, não a deixe fazer isso. Mas era tarde demais.
O homem se contorceu. O policial estava a passos de nós e aquela voz renderizada indicava seu objetivo. Mas, em um movimento rápido, a mulher envolveu Ana, puxando-a para trás. Ana, não escute! A verdade que ele conhece pode ser a sua ruína. O caos se transformou em uma tempestade. Um segundo e tudo estaria mudando. Quando o policial avançou, pedi à mulher que segurasse. Algo dentro de mim agiu. Espere, ele não é o que parece. Mas as palavras mal saíram da boca e um tiro disparou, ressoando como se o mundo estivesse em câmera lenta. O homem no chão se contorceu um último instante, então tudo desmoronou. Havia outro elemento, algo que não imaginávamos. A atmosfera ficou ainda mais pesada quando ouvi um grito rasgar o silêncio ensurdecedor. Não! Não! Era Ana, agora lutando para se manter de pé. A dor e a perda estavam se misturando e a culpa estava prestes a consumir todos nós. Eu sou a única não envolvida. O desespero na voz dela é apalpável. O que significava isso? Um murmurinho começou a ecoar pela cozinha. O policial olhou para o homem caído, depois para a mulher que o atacou, depois de volta para Ana. Aconteceu? O que está acontecendo aqui? E foi nesse momento que outro aparecimento dominou a cena. Uma figura familiar emergiu da abertura da porta. Eu não podia acreditar no que vi. Era a avó de Ana, a mulher que sempre esteve distante, mas que nunca pensei que fosse uma parte do labirinto sombrio que acabara de desdobrar-se à nossa frente. O que você está fazendo aqui? A voz da mãe de Ana era um sussurro quase inaudível. Havia algo sombrio, como se a mulher estivesse prestes a se despir de seus segredos. E então, como um feixe de luz atravessando um céu nublado, ela respondeu: Eu vim buscar a verdade. Para que a sua família não tenha mais mortes em seu nome. O que mais poderia ter acontecido naquela cozinha? Perguntas inundavam minha mente, e o impacto do que havia se desenrolado mudava tudo. O sentido de lealdade, a confiança, tudo agora parecia um eco distante. Que verdade estava prestes a ser revelada? E como cada um de nós estava entrelaçado nesse jogo mortal? O peso da mudança pairava no ar, e nesse instante percebi que tudo o que sabíamos poderia estar repleto de mentiras. E assim, o ciclo de revelações começava, deixando um enigma e uma sensação de que o pior ainda estava por vir. A sala pulsava com uma energia pesada. Olhei para a filha de Ana, o rosto pálido, os olhos cheios de perguntas que ninguém tinha coragem de responder. A mulher, que afirmou ser amiga da família, estava à beira do colapso. Ela olhava para o homem caído, desesperada, como se a vida dele e a dela estivessem colidindo em uma explosão de segredos. Eu não queria que você visse isso, ela gritou, o desespero transbordando em cada palavra. Tudo o que fiz foi por você, Ana. Acredite em mim. Ana balançava a cabeça. A confusão em seu rosto era palpável. Quem é você realmente? O que está acontecendo? Sua voz soava alta, quase rasgando o ar denso da cozinha. A intensificação da tensão entre todos nós era como uma linha de chegada se estirando e prestes a romper. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem no chão, com a mão na ferida, olhou para Ana, seus olhos cheios de uma súplica agonizante. Você não tem ideia do que está por trás disso tudo, não é? E você pode não ter muito tempo. O choque dessas palavras ecoou nas paredes. O que ele queria dizer com não muito tempo? Nesse instante, um novo som cortou o ar. Era um bip agudo. Ana levou a mão ao bolso e seu rosto se transformou. É uma mensagem. Ela olhou a tela do celular, o pânico assumindo o lugar da confusão. Preciso ver isso! O policial ainda estava na porta, alerta.
mas com uma expressão de incredulidade ao perceber a cena diante dele. A situação era surreal. O homem caído, a mulher histérica, o policial e a revelação sobre o passado que estava emaranhado ali. A sala estava uma bagunça e o tempo parecia deslizar sob nossos pés como areia. Ana começou a ler a mensagem em voz alta e cada palavra parecia cortar o silêncio como uma lâmina. Você deve escolher, ou ela ou você, e não demora. Meu estômago revirou. Escolher o quê? Eu perguntei, a voz falhando. Mas Ana já havia virado a tela do celular para todos nós. Era uma mensagem do pai biológico dela, mas com algo a mais. Uma gravação. O vídeo começou a rodar. A imagem de Ana era nítida, mas conforme a gravação continuava, revelava uma verdade ainda mais chocante. Mostrava a mãe de Ana, mas não como conhecíamos. Ela estava em uma sala com várias pessoas, todas com expressões sérias. O ambiente era escuro e o tom de suas vozes grave. Você sabe o que precisa fazer, Ana, a mãe dizia na gravação. As coisas não podem seguir assim. O que você carrega é onde está sua força e nosso futuro. Minha mente girava. O que era o que você carrega? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. O homem no chão soltou um gemido de dor, mas sua atenção estava voltada para a tela. Ele também parecia chocado. E naquele momento, percebi que sua expressão não era apenas dor, mas reconhecimento. O que vocês estão escondendo? Ele murmurou, a fraqueza em sua voz, invertendo-se em força. Antes que alguém pudesse desviar o olhar, o homem se ergueu, apoiando-se na mesa, enquanto a sala parecia girar ao nosso redor. Ana, o seu futuro está aplicado no que está por vir. Você realmente não sabe? Então a mãe de Ana, na gravação, olhou direto para a câmera e disse: toda a verdade sempre vem à tona. E quando isso acontecer, você terá que decidir. O lar que você conhece pode ser apenas uma ilusão. A única coisa real é o que você carrega dentro. Você será a chave da nossa história. Uma revelação tão grande pairava no ar que o silêncio retornou, opressivo. Com um único gesto, a mulher que havia atacado o homem começou a tremer. Não, não podem fazer isso, ela gritou, olhando ao redor como se estivesse prestes a desmoronar. E justo quando tudo parecia se estender ao nível da loucura, Ana começou a respirar pesado e a sala inteira parecia girar. O que acontece se eu não escolher? Perguntou, sua voz agora um sussurro trêmulo. As palavras da mãe na gravação ecoavam em meus pensamentos. E a resposta parecia tão próxima quanto distante. O que ela realmente carregava? A atenção se concentrou em um único ponto. E enquanto todos olhavam para ela, algo dentro de mim sabia que a verdade por trás disso tudo era devastadora. E que muito mais estava em jogo. O passado e o futuro se entrelaçavam de maneira que nunca poderíamos imaginar. E o que essa mensagem significava para todas as nossas vidas? Naquele momento, tudo estava em risco. Uma verdadeira batalha entre a escuridão e a luz estava prestes a começar. A tensão na cozinha era palpável. O homem caído no chão gemia, e o tempo parecia se arrastar. Ana olhava para o telefone, os olhos arregalados, como se soubesse que a mensagem que acabara de ler poderia mudar tudo. Sua mão tremia, um nó na garganta a impedindo de falar. O que eu faço? A voz dela quase quebrou. Você precisa tomar uma decisão, Ana, gritei, sem saber se estava ajudando ou piorando as coisas. O homem de terno
Agora ferido e desesperado, começou a se mover, a vida dele escorrendo lentamente, e a situação tornava-se mais crítica a cada segundo. A mulher, que havia atacado o homem, olhava fixamente para Ana, um misto de pânico e esperança nos olhos. Você não pode confiar nele. Ele só quer o que você tem. O tom dela estava carregado de urgência, enquanto a sirene da polícia as unia cada vez mais perto. O tempo se esgotava. Ana respirou fundo. Pegou coragem de algum lugar dentro dela. O que exatamente eu carrego? O que estão escondendo de mim? Sua voz estava firme, mas ainda havia medo ali. O homem gemia e, em meio à agonia, olhou diretamente para ela. O que você carrega, Ana, é maior do que você imagina. Você é a chave do nosso legado. O elétrico do momento reverberava entre nós. Cada palavra era um tijolo pesado em uma parede ainda em construção. A avó de Ana estava ali, o olhar entre confuso e preocupado. Ana, tudo isso é por sua proteção. Você tinha que se manter longe dele, longe do que está em nossa ancestralidade. Ancestralidade? Isso parece um filme de terror. Ana arquejou, ainda agarrada ao telefone, a mensagem ecoando na mente dela. Por que eu sou a chave? Porque você é a descendente de algo maior e mais antigo, disse o homem com dificuldade. A sua força é o que eles querem. Não deixe que isso destrua você. As palavras dele eram apreensivas, mas tinha certeza de que havia algo mais. Nesse momento, as portas da cozinha se abriram abruptamente. Policiais entraram, as armas apontadas em nossa direção. Parados, o que está acontecendo aqui? A ordem ecoou na cozinha como um trovão. O oficial olhava de um para outro, a confusão visível em seu rosto quando avistou o homem no chão. O que aconteceu? Perguntou um dos policiais, e o ar pesado estava prestes a se romper. O pânico se espalhou enquanto Ana buscava respostas em nós, mas principalmente em si mesma. Ela se virou para o homem caído, seu olhar agora decidido. Chega de mentiras. Se eu sou a chave, eu quero saber qual é a porta que devo abrir. O homem respirou fundo e, com um esforço visível, começou a falar. Você precisa confrontar o que está escondido no seu passado. Lembre-se do que lhe disseram antes de tudo isso, antes que toda essa confusão começasse. Era como se uma luz se acendesse dentro de Ana. Ela se virou para a mãe, que finalmente parecia pronta para abrir o coração. Mãe, me diga a verdade. O que somos para esse homem? O que essa herança significa? A mulher hesitou um instante, mas o medo agora era maior que o silêncio. Ana, nós somos parte de algo maior do que podemos imaginar. E ele não vem só por você, mas por nosso nome, nossa história. Parem! O que está acontecendo aqui? Interrompeu um dos policiais, ansioso. A sala pulsava de tensão, e a verdade que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. Ana olhou de volta para o homem caído. Eu preciso que você me diga a verdade. E quando o homem começou a falar, as luzes da sala piscaram. Um momento quase surreal. Mas eu sabia que qualquer que fosse a verdade, todos nós precisaríamos enfrentar as consequências. A porta que precisávamos atravessar era uma de revelações e escolhas. E Ana estava prestes a dar o passo mais importante de sua vida. Então, como em um filme, tudo começou a fazer sentido. Enquanto a polícia se aproximava, o homem proferiu mais palavras e, pela primeira vez, verifiquei um brilho de esperança na expressão de Ana. Ela finalmente compreendia que por trás de toda aquela dor e desespero havia uma chance de renascer. E assim, naquele instante, tudo se alinhou. O peso que a família carregava, os segredos ocultos, as vidas em risco, tudo era parte de uma única história.
uma que Ana estava prestes a reescrever, de forma a transformar o medo em liberdade. Então, para você que está aqui lendo isto, prestes a conhecer o desfecho final desta trama surpreendente, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio claro. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para